Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito das pteridófitas, mais especificadamente aí o seu ciclo reprodutivo. Vamos lá? As pteridófitas, então, você consegue encontrar aí em alguns lugares, né, ao longo do ambiente, mas elas exclusivamente precisam de água para se reproduzir. É uma característica também encontrada lá nas briófitas, ou seja, briófitas e pteridófitas precisam da água para se reproduzir, não é? Por quê? Porque o seu gameta masculino, chamado de anterozoide, eles então precisam nadar até encontrar a oosfera, porque são gametas tão flagelados, tá? Quem são essas pteridófitas? Exemplos mais comuns aí são a samambaia, samambaiaçu, a avenca, a selaginela. Então eu vou colocar agora uma figurinha para que você possa relembrar essas pteridófitas. Vamos lá. Então aqui nós conseguimos ver tanto uma samambaia quanto uma selaginela, aqui uma samambaiaçu com um porte um pouco maior e uma avenca. Eu fiz questão de colocar então essa imagem que tem mostrando os soros ou soros, né? Onde o soro ou soro ele é composto por várias bolsinhas chamadas de esporanjo. A palavra esporanjo quer dizer bolsa produtora de esporos. Então é nessa região que ocorrerá a divisão celular do tipo meiose para a formação dos esporos, tá? E aqui mostrando as folhas de uma avenca, onde você também consegue encontrar os soros ou soros, ok? Então agora tomaremos como base a samambaia como um padrão aí para as pteridófitas. Então as samambaias elas têm aí um ganho evolutivo, né, em relação às briófitas, ou seja, em relação, por exemplo, a um musgo. Vamos ver, primeira questão evolutiva aí, elas agora possuem então órgãos verdadeiros. Então você tem numa samambaia, por exemplo, agora raiz, você tem caule e você tem folha. Enquanto lá nas briófitas não, elas tinham rizoide, cauloide e filoide. Tá? Então, primeira questão, nós temos aí então órgãos verdadeiros. Outra coisa muito interessante que ajudou demais as pteridófitas a conquistar o ambiente terrestre foi a presença de vasos condutores. Né? Então agora as pteridófitas já têm xilema e floema para transportar a sua seiva. Xilema transportando seiva bruta e o floema transportando a seiva elaborada, tá? Então essa ganho desses vasos condutores fez com que então as pteridófitas tivessem um porte maior. Então você tem pteridófitas bem grandes comparados aí às briófitas, né? Então se você olhar, por exemplo, o tamanho de uma samambaia, você vai ver o tamanho da sua folha. Você tem aí folha às vezes de até 1,5 m, 2 metros, uma folha, né? Então você tem um samambaiaçu que você viu agora há pouco na imagem, também tem um porte legal, né? Um porte grande. Tá? Então tá, esses dois ganhos evolutivos, tanto os órgãos verdadeiros quanto os vasos condutores, foram importantíssimos. Mas outro ganho tão importante quanto é agora que ao longo da evolução a fase de gametófito se tornou aí transitório e também algo não tão, como se diz, os gametófitos eles não são tão desenvolvidos. O esporófito agora ele é permanente e bem mais desenvolvido. Então vamos visualizar uma figurinha aí para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então aqui nós temos duas fases de vida. A fase de esporófito e a fase de gametófito. Onde o esporófito é a parte da planta que produz esporos. E o gametófito a parte da planta que produz gametas. Ok? Tá, então vamos olhar aqui. Aqui você consegue visualizar nesse esporófito tanto o seu caule, onde o caule ele é um caule subterrâneo, do tipo rizoma. Então você vê aqui o caule correndo e você também consegue enxergar as raízes dessa samambaia. Tá? Do caule partem então as folhas. Essas folhas são folhas compostas, ou seja, folhas cheias de folíolos. Então é uma folha composta por vários folíolos. E se você olhar no centro de cada folíolo, está cheio de pontinhos.
Esses pontinhos não passam de soros, que foi o que nós conseguimos visualizar na figura anterior, onde esses soros estão cheios de esporângios, bolsas produtoras de esporos. Então, essa folha também é chamada de fronde, tá? Então você pode encontrar aí exercícios que estão escritos que essa é a fronde, é a folha da samambaia. Ok. Outra parte, então, é que é o gametófito, a fase de vida dessa samambaia em que ela vai produzir gametas. Esse gametófito, ela já é, então, como nós vimos, uma parte não tão desenvolvida, tá? E ela é transitória, ela só aparece na época da reprodução, diferente do esporófito, onde o esporófito ele vai aparecer aí o tempo todo. Tá? O esporófito ele é permanente e a fase mais desenvolvida das pteridófitas. O gametófito, então, no caso das samambaias, eles são monóicos, ou seja, possuem tanto o órgão sexual masculino quanto o feminino, onde o masculino é chamado de anterídeo e o feminino de arquegônio. O masculino, o anterídeo, produz os anterozoides e o arquegônio produz a oosfera. Ok? Então, como na imagem você viu aí que o gametófito é a parte transitória e o esporófito se tornou agora a parte permanente, né? Onde aí você tem a fronde, não é? Ou seja, você tem essa folha composta por folíolos, né? E em cada um desses folíolos nós temos aí os soros ou soros, e os soros são compostos por bolsas produtoras de esporos, chamado de esporanjo. Então esses esporanjos produzirão os esporos que cairão no solo e irão germinar, dando origem a novos gametófitos. Esses gametófitos, no caso lá da samambaia, eles são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas. Eles têm tanto o órgão sexual masculino quanto o órgão sexual feminino. Então eles têm os anterídeos, anterídeo é o órgão sexual masculino, e eles têm também o arquegônio, que é o órgão sexual feminino. Então quando a lâmina d'água cai e escorre aí pelo gametófito, os anterozoides, que são os gametas masculinos, irão nadar até o arquegônio, encontrando o gameta feminino, chamado de oosfera. E ao fecundar, eles darão origem então a um zigoto que se transformará posteriormente no Fala lá? Gametófito, o outro é esporófito. Então tá, ao germinar, ao fecundar, né, na questão, ao fecundar, dará origem a um novo esporófito. Então vamos visualizar essa imagem para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então nós temos aqui o ciclo reprodutivo de uma samambaia, onde nós vemos aqui a fase de esporófito e a fase de gametófito. O esporófito, então, nós vimos que ele é formado por raiz, caule e folhas, aonde essas folhas têm debaixo, na parte inferior, os soros, onde esses soros são compostos por vários esporângios, e esporângios são bolsas produtoras de esporos. Esses esporos então vão cair, vão germinar e vão dar origem a um novo gametófito. Só uma coisa, o gametófito ele é originado a partir da germinação dos esporos, ok. Mas esse esporo veio a partir do processo de divisão celular chamado de meiose, onde nós temos a redução do número de cromossomos. Então, se o esporo ele é haploide, ou seja, ele tem então um representante de cada cromossomo, ele é haploide, ao germinar ele dá origem a um gametófito também chamado de haploide. Não é? Esse gametófito, só para a gente também ter uma noção, ele pode ser chamado de prótalo. Tá? Então, ou prótalo ou gametófito. O gametófito ele é hermafrodita ou monóico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem órgãos sexuais femininos, no caso o arquegônio, e o órgão sexual masculino, chamado de anterídeo. O anterídeo, então, vai produzir os anterozoides, que são os gametas, e quando uma lâmina d'água cair, escorrer sobre esse prótalo ou esse gametófito, né, os anterozoides vão nadar até encontrar o gameta feminino, chamado de oosfera. Ao fecundar a oosfera, forma-se então um zigoto. Esse zigoto começa a se desenvolver, formando um novo esporófito. As folhas do esporófito, então, aqui nesse caso, se você folhas jovens, né, folhas mais ou menos
já medianas e umas folhas já adultas. Essa folha jovem aqui também pode ser chamada de báculo. Ok? Pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe para os seus colegas, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, que assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Pessoal, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Fecundação de um anterozoide com a osfera, ou seja, restabeleceu-se a diploidia. Por isso, então, o esporófito ele é diploide. Vamos ver então uma figurinha para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Aqui nós temos um ciclo reprodutivo das